Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o livro Jantar Secreto de Rafael Montes. Um escritor brasileiro é considerado um dos mais sucedidos do Brasil contemporâneo. Suas artes são do gênero mais puxado para o suspense, thriller e horror. Rafael Montes também é um romancista policial e advogado brasileiro. Atualmente tem 34 anos. A história acompanha um grupo de amigos que compõe 4 homens, sendo deles Dante, o protagonista e também o narrador da história, Miguel sendo o mais certinho da história também, e Leitão, vamos dizer que ele é separado de acordo com o livro, o gordo do grupo. Hugo, ele é o chefe, cozinheiro, mas também o mais descolado entre os homens ali do grupo. A história se inicia com Dante narrando o futuro, dizendo que o começo do caos seja anos depois de se mudarem da cidade do Pingo de Água, no Paraná, em 2010, mas sim quando o objetivo de terem se mudado terminou, a faculdade em Rio de Janeiro. Dante narra. Era março de 2015. Nós ainda morávamos juntos. O calor carioca havia diminuído e subia uma brisa gostosa do mar de Copacabana. Como eu ainda estava de folga da livraria, propus para sairmos comer pizza e beber cerveja. Todos aceitaram, até o Miguel, que nem sequer fez cara feia. Sentamos no bar em Angá, um boteco a 2 quadras de casa, com cerveja barata e pizza razoável. O Hugo era formado em gastronomia e, com aquele seu jeito snob, odiava que a maioria das pizzas no Rio tivessem sabores como cachorro-quente, estrogonofe, batata frita e brownie. O Nhangá era diferente, só tinha pizza de marguerita. A gente já estava lá pela 10ª garrafa de cerveja e eu divagava sem prestar atenção em nada quando algo me fez lembrar do enigma da carne de gaivota. Gosto de problemas matemáticos, desafios lógicos, revistinhas de Sudoku e jogo de palavra. Escutei esse enigma pela primeira vez de um professor da faculdade no sexto semestre, mas ele ainda continuava na minha cabeça. Naquela noite decidi contá-los aos meus amigos. Um sujeito estava andando pela rua quando deparou-se com um restaurante que vendia carne de gaivota. Pediu a carne, comeu, foi para casa e se matou. Por quê? Eles tinham que fazer perguntas para entender o que havia acontecido e eu só podia responder sim, não ou irrelevante. Acho que todo mundo já jogou algo parecido. Por exemplo, o sujeito já pretendia se matar antes de comer a carne? Não. Ele pediu esse prato porque ele achava gostoso? Sim. Ele já tinha ido àquele restaurante? Irrelevante. Ele conhece a gaivota? Usada no prato? Não. A carne de gaivota fez o sujeito se lembrar de algo do passado dele? Sim. E foi por isso que ele se matou? Sim. Gastamos horas naquilo, bebendo e perguntando. Sim, não e irrelevante. Depois de muito tempo, você descobre que o sujeito é viúvo, que a mulher dele morreu em um acidente de avião, que ele também estava na aeronave na hora do acidente, que os sobreviventes foram passar numa ilha deserta sem comida, que o corpo da mulher desapareceu na queda, que os sobreviventes ofereceram carne de gaivota ao sujeito, que ele comeu e gostou, que ele sobreviveu até o resgate comendo carne de gaivota, e por isso decidiu provar a do restaurante, e que, ao provar, ele percebeu que o tinha comido na ilha anos antes não era carne de gaivota, mas a carne da própria mulher. Até hoje, esse enigma exerce grande fascínio sobre mim. Nessa história, o que não sai da minha cabeça não é a morte da mulher do sujeito, nem o fato de que ele ter jantado a coitada achando que era carne de gaivota, nem ele ter se matado por isso. O que me fascina é que o marido comeu carne humana sem saber. E mais ainda, gostou. Cada um tinha se mudado com o intuito de passar na faculdade dos sonhos. Ou não. Dante havia passado em administração, Miguel em medicina, Hugo em gastronomia e Leitão na ciência da computação. Mas infelizmente a história não se passa em um período bom para a economia do Brasil, que acaba tendo uma alta taxa de desemprego no Brasil todo. Todos ali sofrem com esses problemas, menos Miguel, que está fazendo um estágio ali em um hospital. Dante trabalha em uma livraria, Hugo em uma lanchonete qualquer como chefe, e Leitão, ele trabalha fazendo golpes na internet. Avançando alguns dias antes do aniversário de Leitão, seus amigos pretendem fazer uma surpresa para ele. Eles decidem ter a brilhante ideia de contratar uma GP. Bom, eles convencem Dante a
achar uma que estivesse disposta para fazer esse trabalho por uma taxa não tanto quanto alta. Como descrito no livro, uma mulher jovem e bonita. Passado alguns meses, Dante recebe uma ligação da imobiliária a qual haviam alugado o apartamento, dizendo que o aluguel já não era pago há meses, cerca de 6 meses mais ou menos. E quem que cuidava do dinheiro que todos dividiam na casa para pagar o aluguel era Leitão, que administrava tudo e pagava. Então foram tirar satisfação com Leitão e ele havia dito que havia gastado tudo com Cora. Então os amigos partem em busca de achar algum emprego, alguma coisa que eles conseguissem juntar o dinheiro para conseguir pagar o aluguel em pouco tempo, ali entre umas 3 semanas. Então Hugo apresenta uma ideia do que seria chamado no Brasil de jantar secreto, que pessoas aleatórias vão em determinada casa para fazer uma janta que é feita pelos anfitriões, mas que é secreta. E eles pagam um valor muito alto para isso. Os meninos acabam concordando com essa ideia e partem para um web chamado jantarsecreto.com. Lá, quem que cuida é o Leitão, já que ele é mais treinado nessas coisas de computador e tudo. Ele vai acabar cuidando dessa parte do marketing, vamos dizer assim. Quando está tudo meio que já feito, eles vão ver com o Leitão como que está indo e tudo, mas ele acaba fazendo uma coisa um tanto que inusitada. Ele acaba colocando no site que seria carne de gaivota, o prato principal do jantar secreto. Nisso, todos ficam bravos com ele, mas ele diz: eu coloquei na brincadeira, mas já tem pessoas que já pagaram. Eu já consegui 10 pessoas que a gente já conseguiu 30 mil só agora, nesse jantar. Daí eles ficam meio assim, como é que se teve essa ideia e tudo mais. Então ele diz que se inspirou na charada que Dante havia dito um tempo atrás para eles, que como assim aquilo ficou preso na cabeça de Dante, também ficou preso na cabeça de Leitão. Como eles estavam passando uma certa dificuldade, eles acabam aceitando. Só que eles precisavam do quê? De um cadáver, claramente. Como o Miguel já trabalhava num hospital, eles bolaram um plano para que Miguel ajudasse a achar um cadáver indigente, vamos dizer assim. Nisso eles partem para a missão. O Miguel, como eu disse, ele é o mais certinho de tudo. Ele não acaba concordando com muita coisa. Ele é tipo o cagão da história, assim, vamos dizer. Mas eles conseguem realizar com sucesso, vamos dizer assim. Esqueci de mencionar que a Cora ela vai estar bem presente ali na vida dos garotos, porque ela vai assumir um relacionamento sério com Leitão. Nisso, quando eles já haviam preparado tudo certinho, um dia antes para a noite de jantar secreto, tudo feito, tudo limpo, eles colocam no freezer, né? Para não estragar nem nada. Nisso, logo pela manhã, já no dia de jantar secreto, eles abrem o freezer e lá estava uma gosma, assim, vamos dizer, com um mau cheiro e tudo mais. Não preciso nem dizer que a carne estava estragada, né? E nisso eles pensaram, meu Deus, a gente pegou, né, o corpo de uma pessoa e íamos fazer um jantar e ela estragou. E agora a gente ia ganhar muito dinheiro com isso, mesmo que a gente tenha feito coisa errada. Mas então, eles acabam jogando aquela carne fora. Eles acabam jogando tudo que havia disso fora. O Hugo também foi o que preparou tudo e mais. Só que vamos dizer que ele ficou mais abalado do que todo mundo com essa história e ele simplesmente saiu de casa. Voltou umas horas depois, ligou para Dante e disse para ele descer lá no terrado que ele precisava da ajuda de Dante. Lá, ele estava tirando um corpo do porta-malas e pediu ajuda para Dante levar lá para cima. Dante não pensou muito e o ajudou. Levaram para cima, Hugo fez toda a comida, preparou com cheiros, com muitos legumes para disfarçar o cheiro dessas coisas, assim, eu não entendo disso. Hugo, como já tinha preparado tudo na carne que havia estragado, ele faz tudo novamente. E como o Hugo era um bom chefe, ele era muito bom na cozinha, vamos dizer que muitos ficaram com
vontade de experimentar, vamos dizer assim, a carne nova. E nisso que Dante ajuda Hugo a levar o corpo até o apartamento, não havia nada demais, mas Dante estava meio receoso com aquilo. Ele estava pensando, será que é mesmo que Hugo matou uma pessoa para fazer isso? Ele estava assim, meio que com uma pulga atrás da orelha. Aí também outra coisa. Quem ajudava a desmembrar os corpos, vamos dizer assim, achar as carnes mais macias, quem tinha mais habilidade com isso era Cora, que estava vivendo com eles por um tempo por ser a namorada já assumida de Leitão. Ela, vamos dizer, ela não se espantava com o que os meninos estavam fazendo, ela também não apresentava ter nenhum remorso. Ela dizia que quando ela era mais pequena ajudava o seu pai no matadouro e dizia que isso a preparou para momentos como esse. Passado disso, chegou a hora de começar o jantar secreto. A maioria de quem pagou para estar lá eram pessoas já de idade e com um custo financeiro bem de classe alta ou média. Era mais ou menos nesse tipo. Passado disso, alguns podem ter traços de remorso ou não, passado do jantar secreto, mas Dante afirma: depois do que contei, é claro que você está me julgando. Deve estar aliviado pensando: eu jamais faria o que ele fez. Esse cara é um psicopata. Sou seu termômetro de criminalidade, seu espelho de morbidez, sua bússola de loucura. Mas a verdade é que, se estivesse no meu lugar, você teria feito o mesmo. É fácil condenar alguém, pulverizar a responsabilidade, montar teorias, encontrar culpados. Mas repito, você teria feito igualzinho. Como o primeiro jantar secreto havia sido um sucesso, eles decidiram continuar. Sim, mas também eles receberam uma ajuda de um outro convidado que estava no primeiro jantar secreto. Ele ofereceu ajuda aos meninos para encontrar corpos indigentes e continuar com o seu trabalho. Esse cara se chamava Humberto. Humberto conversava e perseguia muito Dante para convencê-lo de entrar mais a fundo nesse trabalho. Ele dizia: o Brasil já exporta muita coisa, Dante. Carnaval, futebol, caipirinha e mulata. Mulher gostosa e puta. Está na hora de exportar a gastronomia. Tem gente de sobra no mundo. A China está toda fodida com a superpopulação. A África, a Índia. Já viu quanto mendigo tem por aí? E as favelas? Parecem formigueiros. Ainda tem essa cambada de vagabundeia e vive de subsídio do governo, Bolsa Família, cotas e nem sei mais o que. Pega essa gente toda e fatia, faz bife. Carpácio, pobre a milanesa. Vai revolucionar a cozinha no mundo e vai dar uma esvaziada boa, uma limpada. Humberto consegue persuadir a todos e eles continuam com sua jornada no jantar secreto. Todos os integrantes são Cora, Dante, Leitão, Hugo e Humberto. Miguel, ele não está muito fazendo parte disso por enquanto. Nesse meio tempo, Dante conquista uma amizade muito forte com Cora. Cora, por sua vez, então, compartilha segredos com Dante e Dante faz o mesmo. E a história continua por aí. Ao final de agosto, fizemos um jantar com cortes especiais embalados a vácuo, com uma etiqueta indicando gênero, cor, idade e peso da gaivota. Cada comensal podia escolher sua peça, que era preparada no ponto desejado na churrasqueira da alvenaria e servida com legumes grelhados. O prato principal foi um escalope au vin acompanhado de ratatouille. Em meados de setembro, fizemos bailes de máscaras com os convidados esbanjando sofisticação e mistério, e até uma noite especial com cardápio vegetariano. Humberto fez questão de explicar antes do brinde que as duas gaivotas servidas naquela experiência eram um casal vegano que havia morrido dias antes em um acidente de carro. Segundo os comentários de todos, estava uma delícia. Vale ressaltar que em nenhuma parte da história nenhum deles ainda tinham comido um pedaço de gaivota. Mas tudo isso mudou na festa que Leitão fez. Ele decidiu fazer uma festa na manhã 22 de setembro. E Cora
fez com que ele provasse a primeira vez na sua vida uma gaivota. Vai logo, Dante. Só tem a gente aqui, Cora insistiu. É sua obrigação saber o que está devendo. Prova. Vendendo, no caso. Só parei largando o garfo e a faca quando me lembrei de onde conhecia aquele sabor. Era idêntico ao do rosbife que não saía da cabeça, servido na casa de Humberto. Não, não pode ser. Cora até tentou me acalmar, mas não teve jeito. Sozinho peguei um Uber e fui para casa, transtornado em pensamentos, mas ainda embriagado pelo gosto. Hugo provavelmente sabia que tinha aquele prato na casa de Humberto e não era rosbife de porco e devia ter me contado. Não tinha o direito de esconder isso de mim. Mas enquanto ele invadia a casa de Humberto, estavam todos reunidos na casa, em um empilhado no sofá. E quando ele chega e dá um soco no rosto de Humberto, ele diz o seguinte: O que está acontecendo? O Dante pergunta. E respondem: Isso. Ele disse e me estendeu seu celular com uma página do Instagram aberta. Nosso negócio vazou, Dante. E depois disso, eles foram tentando, com o tempo, diminuir é, os jantares secretos, pois isso poderia causar mais escândalo e eles poderiam ser descobertos. Só que do nada Miguel começou a participar mais desse lado e contou para Dante que a sua mãe estava sofrendo com algumas doenças e precisava urgentemente de dinheiro. Então, eles tiveram que continuar. Enquanto isso acontecia, houve o seguinte. Lembro-me claramente do que estava fazendo quando vi Arthur pela primeira vez. Depois de tanto rir, eu enxugava minhas lágrimas com o guardanapo, enquanto Cora continuava a fazer palhaçadas. Arthur era um homem bonito, com barba feita e corpo magro. Agora penso que foi sua decadência que chamou minha atenção. Ele caminhava desolado entre as mesas, distribuindo cartazes com as mãos trêmulas e os olhos inchados. Nossa alegria era quase ofensiva diante de tanta dor. Quando ele se aproximou de nós, percebi a energia pesada que carregava sobre os ombros curvados. Aqui, o tal novo Arthur, ele entrega um cartaz para Dante e diz desculpa por intrometer e tudo mais na festa que estava rolando ali entre eles. E diz que sua esposa havia sumido há alguns meses atrás. Quando Dante olha para o cartaz, lá estava a mulher que eles haviam servido no último jantar secreto. Nisso, eles tinham a certeza que deveriam parar, mas eles não podiam, pois a mãe de Miguel precisava de ajuda. Só que, com Humberto sendo o chefe deles, ele estava impulsionando os garotos a continuarem, pois aquilo dava muito lucro, muito dinheiro, eles queriam ser ricos, essas coisas de narcisistas assim. Até que a gente se deu conta que não, eles não estavam fazendo as noites de jantares com pessoas que subitamente morreram, pessoas indigentes, mas sim eles estavam matando pessoas para assim poder fazerem um jantar. Dante pediu para que Humberto mostrasse onde ele pegava essas pessoas, como ele pegava e por que ele estava fazendo aquilo. Humberto então o levou para o que dizemos de inferno. Chegamos, disse ele. Pode tirar a venda. Tive que me acostumar à luz do sol enquanto entrava forte pelo painel dianteiro. Olhei para o relógio no rádio, 11h14. Ao erguer a vista, não pude conter a surpresa. Estávamos parados em frente a um posto, polícia rodoviária. Isso é uma brincadeira? Perguntei. Desce, Humberto disse. Então aqui nessa rodoviária a gente pode ver vários crimes sendo cometidos, como eles avaliam as pessoas, fazem perguntas, e então eles liberam ou não essas pessoas, dependendo de como
elas são, de que cor, se alguém vai lembrar delas ou não. Nisso, eles apenas tiram a vida delas lá mesmo, na rodoviária, como se não fossem nada, e então faziam os jantares, mas não era apenas isso. Ainda haveria o batidouro. Mais horas de viagem de Humberto levando Dante para conhecer o que ele fazia. Nada, nem a caçada humana no posto policial tinham me preparado para o que havia dentro daquelas paredes. Nunca supus que o ser humano fosse capaz de imaginar tanta crueldade, muito menos de colocá-la em prática. Nas próximas linhas, vou procurar descrever friamente o que vi, nos minutos em que permaneci naqueles galpões. Não é fácil para mim. Sei que a essa altura meus lamentos e minhas crises de consciência devem estar soando um tanto falsos. Afinal, eu não fiz nada, passei pelos corredores, entrei em salas e assisti ao espetáculo de horror, violência e morbidez sem tomar qualquer atitude para evitá-los. Por 2 ou 3 vezes pensei que desmaiaria, mas só isso não arreface minha culpa. Eu sei. Naquele fim de tarde, sinto que me tornei um monstro, deixei no passado o fiapo de humanidade que me restava e mergulhei num poço de sofrimento sem volta. É onde você vai entregar agora. Fique avisado. Adiante para o matadouro, então. Você sabe qual dos sentidos é o mais importante para o homem? Humberto perguntou para Dante, chegando na catraca. A visão. Não me importaria de ser mudo ou surdo desde que pudesse enxergar, disse Dante. Errado. Sem o gosto das coisas, a vida é uma miséria, Dante. O paladar é o único sentido incento das questões éticas que governam os demais. Imagine um performer que mutila um animal numa galeria de arte ou um músico que tortura um animal porque acha o som agradável. Casos impreensíveis. Ainda assim, há anos nos matamos, mutilamos e torturamos animais simplesmente porque eles são saborosos. As pessoas toleram muito sofrimento em sua comida. Em nome do paladar, tudo é possível, meu amigo. Essa é a supremacia que você verá hoje. Seguimos em frente por corredores bem iluminados, com paredes brancas e limpas, como um hospital particular de alto nível. Atravessamos a porta de metal e eu já conseguia ouvir gritos brutais constantes, que pareciam de animais, mas não perturbavam Humberto nem por um segundo. Ao final do corredor, havia uma porta metálica maior, de onde vinham os gritos mais fortes, acompanhados de súplicas desesperadas. Eram gritos humanos. 2 homens de macacão branco e cinto ferramentas traziam ferramentas e faziam a segurança da sala. Com um comprimento de cabeça, Humberto passou por eles e abriu a porta. Rapidamente, um cheiro forte invadiu minhas narinas. Não havia janelas ou ventilações, apenas potentes refletores de luzes brancas que davam a impressão de que ainda estava claro lá fora. Dei os primeiros passos e meus pés afundaram num composto de vômitos cheios de sangue e coágulo. Nas paredes, nas gaiolas grandes espelhadas com homens e mulheres nus, imundos e feridos, acorrentados às grades, sem poderem se mover. Nas outras salas, ficam as galinhas e os porcos, mas isso não dá dinheiro nenhum comparado ao que criamos aqui. Humberto disse como um açougueiro orgulhoso. As luzes ficam acesas 24 horas por dia, para que comam mais ração. Em 2 semanas, eles ficam ligeiramente acima do peso, com aquela deliciosa camadinha de gordura. O que mais vocês fazem com essas pessoas? Dante perguntou. Toda comida tem um preço, Dante. Em geral, é a vida dos animais. Não acho justo a própria raça que vai desfrutar pagar por esse preço? Ele perguntou impassível. Logo depois dos primeiros jantares, Vladimir fez uma parceria com o dono deste matadouro e conseguiu reservar algumas áreas para as nossas gaivotas. Agora, os jantares secretos aconteceriam em várias cidades. Mas tudo isso foi apenas uma demonstração do que Dante ainda não sabia. Mas também, é, Dante sabe que tem alguma coisa que Humberto esconde, como chamadas e mensagens que ele manda para pessoas ou que ele recebe quando ele quer muito a aprovação de alguém, ele está desesperado por atenção para agradar aquela pessoa, como se ele tivesse alguém superior que ele que estivesse comandando ele e ele seria só mais uma marionete ali, tanto quanto outras, e como os amigos de Dante eram feitos também igualmente a ele. Até que um dia eles recebem a triste notícia de que Miguel havia falecido. Eles descobrem que, na verdade, tinha sido um mando de Humberto, mas não de Humberto, de sim uma alguém superior a ele, como eu havia dito antes. Eles vão mais a fundo nisso, então decidem que vão derrubar Humberto e não mais fazer parte disso. Lembrando que ali a gente tem toda uma equipe unida, não é mesmo?
Lá eles conversam sobre tudo, um com os outros. Não há nada o que esconder entre eles. Enquanto eles ainda estão arquitetando todo esse plano, Dante, ele inevitavelmente manda mensagem para o rapaz de antes, o Arthur, ao qual o tinha entregado o cartaz sobre a sua mulher desaparecida. Dante se encontra com o homem, ele dá, vamos dizer, falsas esperanças. Dante se sente horrível fazendo isso, mas ele precisa saber se Humberto já sabia da esposa de Arthur e só queria eliminá-la. Nesse encontro com Arthur, Dante faz perguntas para Arthur de o que sua namorada, sua esposa no caso, fazia, como ela era. Arthur então diz que ela era uma jornalista, não tão reconhecida, mas que gostava de falar sobre muitas coisas, né? Dante então sugeriu que ele pesquisasse mais nos papéis, nas coisas em que a sua esposa trabalhava para ver se não tinha alguma pista ou algo do tipo. Dante e Arthur começaram a ficarem mais próximos, a começarem a marcar rolês juntos e coisas assim. E mais adiante de tudo isso, o Arthur, ele descobre o que está acontecendo. Culpa Dante. Os dois entram em que uma entre batalhazinha entre eles, bem no dia que haveria o jantar, na casa onde estavam. Então, eles decidiram que lá eles iam acabar com tudo. Iriam matar todos que estavam ali, incluindo Dante, que iria matar todos os seus amigos. Mas Arthur ainda não sabia que Dante havia ajudado a matar sua esposa. Ajudado entre aspas. No jantar ocorria tudo normalmente, mas Dante já havia preparado tudo, colocando soníferos nas bebidas que ele deu aos garçons, aos seguranças, e colocou alguns venenos nos pratos de comida. Arthur nesse dia estava o ajudando, né, como eu havia dito antes. Então, os que já eram ali, né, os convidados, como eles já eram de idade, aos poucos eles começaram a ficar fracos. Eles se avantajaram disso e os acorrentaram e fizeram sofrer muitas coisas. Eu não vou falar mais detalhadamente como foi, porque são partes muito mais detalhadas e bem mais bizarras, entende? Então eu acho que eu vou ter que deixar pra lá. Mas ok, ocorrendo tudo isso, Arthur, no final de tudo, acaba se matando na frente de Dante, como um pedido de desculpa no final em que Dante havia dito para Arthur. Mas agora eu vou ler o epílogo, acho que é assim que se fala, pra complementar mais, que não deu pra entender nada com esse final, porque eu não tive muita coragem também de terminar de ler, porque é meio forte, muito forte. Então vamos lá. Depois que a notícia dos jantares de carne humana saiu em todos os lugares, nem meus pais vieram me visitar. Através de uma carta muito objetiva, possivelmente redigitada por um advogado, soube que tinha sido deserdado e que, quando eles morrerem, os bens da família irão para um primo distante. Todo o dinheiro que ganhei com os jantares foi confiscado pela justiça e, caso eu saia daqui um dia, tenho que tenho certeza de que eu não vou conseguir me reinserir na sociedade. Não tenho a menor chance. Durante meses, o caso Carne de Gaivota fez a alegria da imprensa. Sempre havia alguma informação nova, um entrevistado, um detalhe mórbido. Quando a polícia encontrou a lista de todos os convidados ao longo dos anos, o Fantástico teve recorde de audiência. Tinha muita gente influente envolvida e precisaram abafar alguns nomes, mas não todos. Anteriormente, eu tinha falado que havia um ser superior ao Humberto, então o nome dele era Vladimir. E antes eles tinham feito um plano para acabar com tudo isso, com o Vladimir e com o Humberto juntamente. Aqui eu vou ler uma parte que está no final, onde Dante está na cadeia e quem vai visitá-lo? Cora. Havia algo de estranho. Ao longo dos meses, imaginei hipóteses e construí teorias de que não serviam para nada.
A confirmação só veio em dezembro, numa manhã de segunda-feira, sob um sol escaldante de verão. Eu lia George Orwell no pátio do presídio quando um carcereiro me avisou que eu tinha visita. Cheguei a pensar que era minha mãe, arrependida por me abandonar à própria sorte. Mas o carcereiro apontou para uma mulher loira, cheia de tatuagens, que caminhava na minha direção. Foi preciso que ela chegasse mais perto e tirasse os óculos escuros para eu a reconhecer. Cora. Com os olhos azuis, os lábios preenchidos de botox, o nariz mais fino e um dragão cobrindo o braço esquerdo, mas ainda era Cora, uma boneca montada. Abracei-a feliz e ela também sorriu. Senti sua falta, eu disse. Cora concordou, fazendo sinal para que fôssemos para um canto mais discreto do pátio. Por favor, não diz a ninguém quem sou eu. Claro, claro. Seu nome havia aparecido em algumas notícias quando o caso estourou, mas não como não havia nenhuma foto dela, nem retratado falado. Aquela linha de investigação acabou morrendo. Cora era invisível para a polícia. Para ser sincera, nem sei se eu deveria ter vindo, ela disse, esfregando as mãos. Mas achei melhor, mais um dia, menos dia, você ia descobrir. Foi você que comprou a igreja em Pingo da Água, não foi? Com o dinheiro que juntou dos jantares? Ela sorriu com ar de pena. Eu e Leitão compramos a igreja, Dante. Um choque elétrico sacudiu minha barriga. Eu encarei, mas Cora desviou o olhar, cruzou as pernas e endireitou a coluna. Desculpa, Dante, ela disse. A gente te deu todas as chances de entregar de vez o negócio, mas você não agarrou nenhuma. Preferiu brigar, tentou destruir o esquema, cismou em descobrir quem era Vladimir, mas você não chegou nem perto. Era patético. Eu não conseguia formular nenhuma frase. Eu e Leitão estamos muito bem. Os jantares continuam a todo vapor e ele está animado com a ideia de reinaugurar o bordel, como qualquer dia você ia descobrir. Ele pediu para que eu viesse aqui te avisar. Alguns presos começaram a nos observar. As lágrimas caíam contra a minha vontade. Por que vocês fizeram isto? Leitão sempre disse que a melhor maneira de escapar de uma responsabilidade é colocar a culpa em alguém maior do que você. Ele tinha prestado um serviço na casa de Humberto e percebeu que o velho era o laranja perfeito. Foi assim que nasceu o Vladimir. O velho nunca desconfiou de nada. Falava apenas comigo no telefone, Virginia, a assistente que Humberto achava que era dele, que era algum tipo de mulher secreta que era ajudante também de Vladimir. Por isso, o Leitão não queria que ele me conhecesse. Seria o fim do nosso teatro. Mas eu não entendo, a gente só precisava de um jantar para conseguir a grana do aluguel. Meu fufuxo teve uma grande ideia. Dante, ele não queria que tudo acabasse com apenas um jantar. Encontrou em mim a parceira perfeita. Não foi por acaso que flagrei vocês na primeira vez, erguendo a velha na sala. Não foi por acaso que a carne dela estragou durante a noite. Eu quebrei o freezer. Era a única maneira de seguir com o negócio. Nós éramos amigos, porra. O Hugo e Miguel estão mortos. Eu estou nesse inferno. Nós tentamos te preservar com uma vítima ao matadouro. Pensamos que desistiria. Plantamos a negra que você seguiu pela galeria. Uma amiga minha dos tempos da calçada. Forjamos até um informante para a Ruth, aquela jornalista enxerida só para levar a suspeitar do Humberto. Mas você não sossegou e agora está aqui, preso. O que me impede de chamar os guardas agora mesmo e contar que é você? Se fizer isso, sua família corre perigo. Aliás, você mesmo corre perigo aqui dentro. O Leitão não vai gostar nada se algo acontecer comigo. Sou a mulher da vida dele. Um presente de aniversário de Deus. Cora levantou, colocando a mão no meu rosto. Espero que você seja feliz. Pode não acreditar, mas eu gosto de você. Ela mexeu em sua bolsa de oncinha e me estendeu um cartão de visitas. Quando sair daqui, me procura. Consegui um emprego e manda nossas filiais para você. Pode contar comigo, Dante. Vai se foder, Cora. Ela começou a se afastar, rebolando a bunda larga sobre os olhares de outros presos. Quando já estava a alguns metros, virou-se para mim com um sorriso e gritou: Ei, Dante, sabe aquele que te prometi? Se você quiser, continue de pé. E foi isso.